Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Camila Rodrigues do projeto Mulheres à Obra, que muitas de vocês já conhecerão. Muito obrigada, Camila, por estares aqui. Obrigada, Ana. E agora temos que mudar para as conversas do desconfinamento, não é? Eu queria muito. Queria muito para as conversas, para as viagens, vamos lá ver, não é? É aos bocadinhos agora. Olha, muito obrigada por estares aqui. A Carla não pôde juntar-se a nós, vocês são duas, as cofundadoras do Mulheres à Obra. Eu costumo lançar um desafio, que eu sei que não é simples, a todas as entrevistadas, que é falarem um bocadinho delas, de onde vem a Camila. Eu sei que tu és socióloga, mas se calhar podes-nos falar um bocadinho do teu percurso, até chegares, se calhar, ao dia em que conheceste a Carla, não sei, mas Ok. podes contar aqui e viram. Olha, precisamos mesmo de fazer um projeto em conjunto. Nada disto foi muito normal, entre aspas, ok? Toda a criação desta estrutura, desta plataforma. Não foi E eu acho que planeado. é, Não foi nada planeado, foi não foi, assim. foi muito pouco convencional. E as pessoas às vezes de fora não têm essa noção. Portanto, eu vou assim muito brevemente explicar como é que as coisas aconteceram e o que é que se conquistou até agora, ok? Que eu acho que é interessante. É óbvio que temos muitas limitações, mas acho que tudo aquilo que se conseguiu foi muito interessante. Portanto, só para contextualizar, eu já trabalhei em muitas coisas, portanto sou um pouco a mulher dos mil ofícios, não é? Licenciei-me em Sociologia, trabalhei muitos anos na área social, depois trabalhei na área comercial, entretanto fiz mestrado e finalmente fiz doutoramento. Fiz doutoramento enquanto bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Durante a minha bolsa, que tinha a duração de 4 anos, em que eu estava em regime de exclusividade, portanto só fazia aquilo, não fazia mais nada, tive a minha filha, portanto ainda tive ali um período de licença de maternidade. E nesta fase comecei a entrar em algum stress, porque não sei se vocês têm conhecimento, mas a situação dos bolseiros é uma situação de precariedade, além do valor das bolsas ser reduzido, já não é atualizado há muitos anos. Os direitos sociais inerentes são muito limitados, ou seja, enquanto a pessoa está com a bolsa, está em regime de exclusividade, não pode fazer absolutamente mais nada, e depois a bolsa acaba de um mês para o outro e no mês seguinte a pessoa não tem absolutamente nada, portanto não há um subsídio de desemprego, não há um subsídio de transição, não há nada. E eu estava com mais de 40 anos, com a minha filha pequenina, e a ver o fim da bolsa aproximar-se e a pensar como é que ia fazer esta transição e esta reentrada no mercado de trabalho. Entretanto, fui mãe tarde, só tenho uma filha e tinha todas aquelas ampliações das mães e seguia muito atentamente várias comunidades e grupos de mães, nomeadamente no Facebook, onde seguia um grupo de maternidade que é o For Moms, o grupo para mães. E alguém, nesta fase da minha vida, destas apreensões, ainda tinha a bolsa, mas já havia as coisas a chegarem ao fim, alguém, que eu não sei quem foi, uma mulher do grupo, colocou uma publicação que me disse muito, em que ela lançou um desabafo, digamos assim, e dizia que tinha muita dificuldade em conciliar a vida profissional com os desafios familiares, não é? E se mais alguém partilhava dessa dificuldade, desse desafio. E E toda foi a gente disse sim, irmã. Foi um pouco, Susana, foi um pouco isso que aconteceu, ou seja, muitas mulheres responderam, não é? Aquela publicação encheu-se, Acredito que sim. pronto, aquela publicação encheu-se de comentários, e entretanto, algumas das pessoas que responderam começaram a trocar mensagens privadas entre si, entre elas eu e a Carla. Eu não conhecia a Carla de lado nenhum, ok? Começámos a trocar mensagens. Ela disse que também tinha algumas ideias, também tinha apreensões, e eu, na altura falámos já em conversa privada e pensámos, epá, isto não é operacional, não é? Estarmos a trocar mensagens privadas umas com as outras, vamos nós as duas criar um grupo para estas mulheres que responderam a esta publicação falarem em fórum, e foi isso que fizemos. Portanto, na altura criámos as Mães à Obra, colocámos naquela publicação, olha, quem está a responder, juntem-se a Isso este foi, grupo. foi em que ano, Camila? Isto foi em março de 2017, Ok. Fez agora, exatamente, vocês fizeram agora 4 anos, precisamente. 4 anos.
E foi assim que nasceu, ou seja, nós não nos conhecíamos, não planeámos nada, não estruturámos nada, aquilo foi criado para ser uma plataforma onde aquelas mulheres que responderam àquela publicação pudessem falar em fórum em vez de estarem a trocar mensagens privadas umas com as outras. Pronto, foi isto que se pretendeu. O que é que aconteceu? De facto, isto cresceu de forma absolutamente surpreendente, exponencial, orgânica, portanto nós não investimos nada em publicidade, nem no Facebook, nem em outras redes. E eu acredito que isto tenha crescido unicamente devido à urgência do problema, não é? Muitas mulheres, efetivamente, mais as mulheres do que os homens, não é? Isto, por alguma razão, isto nasceu num grupo de mulheres e não num grupo de homens. As mulheres ainda estão muito sobrecarregadas com as tarefas domésticas, não é? Conquistaram o direito à participação no mercado de trabalho, mas a divisão das tarefas domésticas entre os dois sexos continua ainda há muito por fazer nesse âmbito, não é? E, portanto, Exato. temos muitas mulheres que têm filhos, não é? Nós começámos por ser mães à obra, depois acabámos por alargar a todas as mulheres. Neste momento também temos mulheres, somos as mulheres à obra, temos mulheres que não têm filhos, não é? Mas acaba por haver aqui algo que é curioso, não é? Que é a dupla jornada. Portanto, acontece muito com a mulher ter o seu trabalho, não é? E depois ter as responsabilidades familiares, que podem ser com filhos ou não, não é? Muitas vezes são os filhos, mas também são os pais, não é? Nós somos a geração sanduíche, não é? Também temos os idosos, muitas vezes, que já têm alguma dependência, não é? A geração sanduíche, já não é uma boa designação, sim. Tem-se usado esta designação que eu acho que é muito feliz, porque no fundo acabamos por estar presas entre duas gerações, não é? Uma geração mais velha que começa a perder a sua autonomia e que na sociedade em que nós vivemos hoje não há apoios comunitários, já não há aquelas famílias alargadas, não há propriamente apoios para as pessoas que vão envelhecendo, não é? Que vão perdendo autonomia, portanto temos que ser nós, os filhos, as gerações seguintes a dar esse apoio. E depois há muitas vezes, muitas de nós já foram mães tarde, não é? Que é o meu caso. Tenho agora uma filha com 6 anos e tenho uma mãe com mais de 70, não é? Por exemplo, quando eu nasci, a minha avó tinha 50 anos. É diferente, não é? As gerações alargaram-se mais. E, portanto, acontece-nos mais sermos apanhados por avós que já não conseguem apoiar os nossos filhos, não é? Não é? Porque já não conseguem dar tanto apoio, não é? É óbvio que a minha avó aos 50 anos dava um apoio que a minha mãe aos 70 já não consegue dar, não é? E depois ao mesmo tempo temos crianças pequeninas ainda, não é? E depois temos o trabalho. E porquê é que o empreendedorismo surge no meio disto tudo? O empreendedorismo surge porque o que tem acontecido com muitas mulheres e também por causa da recente crise económica que agravou, acentuou esta situação, é que o trabalho por conta de outrem, não vou generalizar, mas no geral, pronto, há exceções, obviamente. É Como um dizia bocadinho, um antigo chefe meu, é assim: se a gente não generalizar, não conseguimos falar de nada. é um bocadinho isso, Ana. Portanto, tendo aqui a ressalva que há exceções, obviamente que há Exato. exceções, mas no geral não é muito compreensivo e muito facilitador da vida das pessoas que vivem nestas circunstâncias, não é? De terem que se dividir entre família e trabalho. E o trabalho, eu penso pelo pouco que tenho estudado em relação a estas matérias, e realmente é o que faz sentido, não é? Foi concebido o trabalho por conta de outra ainda numa lógica diferente, não é? Da mulher que fica em casa e absorve estas funções e o marido que vai trabalhar e que está liberto destas responsabilidades. E neste momento as coisas mudaram porque todas as pessoas têm que fazer tudo, não é? E portanto, Exato. ter horários rígidos das 9 às 6, em que impertrivelmente nunca se pode faltar e temos que estar sempre naquelas reuniões e temos que marcar o ponto e depois temos pessoas doentes e temos pessoas que precisam de apoio e por aí fora, é muito complicado. O empreendedorismo, eu acho que surge aqui um bocadinho como, agora vou terminar, porque já deve estar tudo a morrer de tédio, Não, mas o não. Eu empreendedorismo... até te ia perguntar, que acho todas essas ideias para ti, por exemplo, podem parecer muito básicas, mas já disseste aí 2 ou 3 coisas que eu se calhar ainda nem tinha bem pensado, porque lá está, isto não há como viver as coisas para depois as expressar.
e a tua base de socióloga deve-te fazer, ou melhor, faz mesmo com que tu penses nessas coisas de uma forma já estrutural, É assim, eu confesso. socialmente falando, não é? Sim, sim, sim. Uma coisa que é curiosa neste movimento é que eu entrei num movimento não como socióloga, ou neste caso cientista política, porque é o meu doutoramento, mas como pessoa, como mulher que está a viver estas apreensões, não é? E só mais tarde é que eu fui refletindo criticamente e cientificamente sobre isto. E portanto, eu envolvi-me no debate, não é? Mais como moderadora do que propriamente como chefe, não é? Nós não temos essa coisa do seguidismo, nós não gostamos do seguidismo, de sermos as influencers e de vir tudo atrás de nós. Nós até temos assim um bocadinho low profile e estamos um bocadinho assim mais nos bastidores e queremos é criar condições para que as mulheres consigam debater estas questões. E aquilo que foi acontecendo naturalmente, sem ser provocado por nós, e voltando ao que eu estava a dizer, é que realmente o empreendedorismo surge aqui um bocadinho como o grito do Ipiranga, não é, Susana? E é curioso ver onde é que isto nos vai levar, porque vê-se muitas mulheres que estão com vontade de largar os seus empregos, ou já largaram os seus empregos para criar negócios próprios. Para terem mais autonomia, não é? Tomarem, eu costumo dizer, tomar o comando da sua própria vida. Completamente. Ou seja, no fundo, se nós olharmos para isto, e aqui já entra a minha parte de cientista, se olharmos para isto à distância, em vez de ser um ou outro caso isolado, se isto se tornar um fenómeno mais global, e eu tenho esperança que sim, podemos estar num processo em que as mulheres estão a redefinir o mercado de trabalho, não é? Estão a liderar, não são as únicas, porque há muitos homens envolvidos nisto, não é? Há muitos homens, por exemplo, a trabalhar na questão do trabalho remoto, há coisas muito interessantes a acontecerem. Nós não somos nada sexistas nestas coisas, mas efetivamente também por via dessa tendência histórica da mulher acumular as funções, não é? Está mais inquieta, tem mais esta necessidade. Eu acho que nós estamos aqui a liderar, potencialmente a liderar uma transformação radical no mercado de trabalho, uma redefinição do mercado de trabalho, e eu penso que isto está a evoluir no sentido de uma complementarização, porque eu acho que havia uma ruptura entre o que é o trabalho, não é? E o que é a família. E agora eu acho que vai haver uma continuidade em termos de espaço onde se trabalha, o espaço onde se trabalha, por exemplo, podes ver, eu estou em casa, não é? É o espaço onde se vive a família também, não é? O tempo de trabalhar, o tempo de estar com a família, portanto não há aquela divisão separada que eu das 9 às 6 ou das 9 às 5 estou no trabalho, depois vou para casa, não. Agora muitas vezes nós trabalhamos mais horas, mas de forma mais repartida, não é? E vamos partilhando, agora vou ali com a levar a minha filha às atividades e depois à noite vou fazer uma reunião ou vou fazer um live, não é? Por exemplo. E eu acho que está a ser muito interessante. Portanto, basicamente é isto. Nós neste momento somos 137 mil mulheres, penso eu. No Facebook? Sim. No grupo do Facebook. Mas vocês também funcionam com eu não queria chamar-lhe sócias, ou seja, sendo associação, têm associadas? É assim, nós não estamos ainda formalmente constituídas. Ok. Estamos agora em processo de constituição de uma cooperativa, ok? Portanto, isto é uma novidade que eu estou a dar, ainda poucas pessoas Primeira mão, adoro. em primeira mão, porque eu acho que a fórmula cooperativa adequa-se bem a nós. Nós, neste momento, o que é que está a acontecer? O grupo cresceu muito e isto foi absorvendo muito do nosso tempo e dos nossos recursos. A Carla continua a ter, ela é tradutora freelancer, portanto ela continua a ter o seu negócio de tradução. Eu, contudo, acabei o doutoramento, dediquei-me a isto a 100% e não tenho tido tempo para me dedicar à parte académica, ok? Portanto, o que eu tenho feito essencialmente é dedicar-me às mulheres da obra e, portanto, isto tem custos, eu tenho que ter dinheiro Era para me... isso que eu ia frisar, mas ainda bem que estás a dizer isso. Há 2 dias tive aqui a Joana Moreira, que é uma empreendedora social, foi até distinguida pela Comissão Europeia,
e há que quebrar certos mitos que as pessoas criam uma certa resistência em perceber que isto são negócios. Mesmo no Óbvio. voluntariado, há salários para pagar no fim do mês, porque as pessoas estão ali a trabalhar a tempo inteiro. E, portanto, é muito interessante. Eu ia-te perguntar isso, para nós desmistificarmos já isto. É o teu emprego, tu precisas de rentabilizar isto que acabou por se tornar o teu emprego. Organicamente, tu não disseste um dia vou criar um grupo com quase 200.000 mulheres ou 150.000, não é? Mas na verdade foi um bocado como eu com o Viajes Comigo, quando criei o site há 8 anos, eu não imaginava que 2 anos depois ia largar os meus empregos nos jornais e nas revistas para me dedicar a 100% a ele. E, portanto, há que pagar contas no fim do mês e há que tornar isto um negócio rentável. Por isso Ó, vou-te deixar Susana, continuar agora. é muito curioso tu dizeres isso, ainda bem, agradeço por ter chamado a atenção para isso. Isto é uma das nossas lutas, ok? E eu trabalhei muitos anos na área social e, portanto, experienciei isto e estudei isto. Portanto, isto foi uma das coisas que eu quis estudar e que me motivou a fazer doutoramento. Nós realmente vivemos numa sociedade que está muito formatada para acreditar que tudo o que é trabalho de valor social deve ser feito em regime de voluntariado, ok? E isto é uma crença profundamente castradora e limitadora, ok? Isto foi assim porque durante séculos, não é? Era esta a cultura, não é? Portanto, a caridade, entre aspas, zinha, não é? Caridadezinha, era uma forma de controle social das populações mais desfavorecidas, não é? Através da prestação de serviços, de produtos que limitassem, que mantivessem a vida daquelas pessoas num limite minimamente aceitável, não é? Ou seja, as pessoas não tinham os meios e os recursos para melhorarem as suas vidas, mas depois, por via da caridade, tinham aquelas coisinhas mínimas que as impediam de morrer de fome ou de frio, não é? Isso é uma forma de controlar também as revoltas sociais, não é? Isto está estudado. É por E isso não que eu adoro falar com sociólogos. Vocês deviam ser presença constante em todos os meios de comunicação social, sempre. porque é sociólogos, historiadores, cientistas políticos, porque muitas vezes o que nos falta enquanto cidadãos, e isto é uma lacuna grave, é esta compreensão destes fenómenos, não é? Da razão de ser destes fenómenos. E, de facto, o assistencialismo, que nós muitas vezes ouvimos, a crítica ao assistencialismo, é, é uma opção política, precisamente de controle das populações, por via da caridade, não é? Que muitas vezes é delegada, o Estado, às vezes, por si próprio, diretamente, desempenha estas funções, outras vezes delega em terceiros, nomeadamente em ONGs, por exemplo, não é? Até há as GONGOs, não sei se já ouviste falar, que são as Government Operated Non-Governmental Organizations, não é? E tudo isto para dizer que as pessoas reagem muito mal. E isto aconteceu no nosso grupo, ok? E continua a acontecer. Quando nós lançamos aqui, dizemos muito bem, isto tem uma componente gratuita para toda a comunidade, ok? Mas para manter esta componente gratuita para toda a comunidade, para isto ser sustentável, nós temos que ter uma componente paga, em que alguns membros da comunidade, ok? Contribuem financeiramente para a sustentabilidade daquilo que é para todos, e em troca, como isto não é caridade, não é? Como isto não é um donativo, nós oferecemos àquelas pessoas determinadas contrapartidas. Portanto, isto é o nosso modelo de negócio neste momento, ok? Portanto, são patrocinadoras. Em vez de sermos financiadas por grandes agências ou entidades externas, nós dependemos das bases, dependemos das mulheres da nossa comunidade, e as mulheres da nossa comunidade que querem, que desejam, aderir ao nosso patrocínio, são elas que nos patrocinam, ok? E não temos uma patrocinadora, neste momento temos 150, 160 por aí, ok? E o nosso objetivo com isto é não dependermos de entidades externas, não é? Nós podemos constituir-nos como associação e irmos pedir financiamento à União Europeia, por exemplo, mas nós entendemos que é muito importante manter, e agora vamos fazer isso, porque realmente de outra forma não somos sustentáveis, mas manter sempre aqui uma forte componente de membership, ok? De serem os nossos clientes, de serem os nossos membros que nos pagam, não é? E obviamente aqueles que pagam, aqueles que optam por pagar, têm depois determinados benefícios, está bem? Porque isto é a lógica da reciprocidade, portanto, quem quer mais, dá mais,
não é? Quem quer receber mais, dá mais. Os valores são acessíveis, posso dizer, neste momento são 170 euros por ano, portanto, se tu dividires isso por mês, dá-te para aí 15 euros por mês, não é? Portanto, alguém que tenha um negócio, desde que o negócio seja minimamente sustentável, pode investir 15 euros por mês, e portanto as mulheres optam, ok, interessa-me, ou então não me interessa, não é? Agora as pessoas já se mentalizaram um pouco mais desta realidade, mas não foi fácil. Ainda há muitas pessoas convencidas de que nós temos a obrigação moral de lhes facultar todos os apoios gratuitamente. Acreditam nisto piamente. Não é? Só porque sim, não é? Só porque sim, mas... É toda esta cultura, Susana, porque nós não temos esta consciência, mas nós fomos aculturados nesta crença, não é? Da caridade, não é? Do direito à caridade. E de facto não pensamos como é que aquilo é sustentado. Eu posso dizer que eu trabalhei muitos anos nas áreas sociais. Acho que o pior não é não pensamos, é não queremos sequer pensar. Não queremos pensar e inclusive na forma como isto é mau para nós e como nos desempodera. Eu vou-te dar um exemplo, eu trabalhei muitos anos na área social e comecei a revoltar-me com aquilo que fazia. Porquê? Porque imagina, eu trabalhava em entidades que supostamente trabalhavam para determinadas populações carenciadas, ok? Mas quem pagava aqueles serviços não eram aquelas populações, era o Estado, eram os altos comissariados, era a União Europeia, eram projetos internacionais, ok? E portanto o que eu verificava é que nós não trabalhávamos para aquelas populações, nós trabalhávamos para os financiadores, ok? Nós trabalhávamos para as entidades financiadoras, que tinham os seus próprios propósitos, os seus próprios objetivos, ok? E sempre que os seus objetivos não coincidiam com os objetivos das populações que nós apoiávamos, eram os objetivos deles que prevaleciam, ok? E isto é perigoso, porque isto também nos acontece a nós, não é? Nós, enquanto empreendedoras, temos um pequeno negócio, mas nós assumimos que não temos a responsabilidade de contribuir financeiramente para comunidades e para serviços que nos beneficiam e acreditamos que isso nos deve ser facultado gratuitamente, aqueles projetos, aqueles serviços, aqueles produtos vão ter que ser financiados de outra forma, ok? E, portanto, nós vamos deixar de ser as clientes, vamos deixar de ter controlo sobre aquilo que nos está a ser facultado e esse controlo vai ser delegado em algo externo a nós, não é? Compreendo perfeitamente, até porque venho do meio, que é das notícias e da comunicação social, onde as pessoas também acham que não acham, é assim, a maior parte das pessoas nem percebe como é que são gerados salários para uma coisa que é informação que não devia ser vendida, não é? Mas a informação é vendida e é um produto. É um serviço público. Como é um serviço público, deve ser feito gratuitamente, não é? E, portanto, as pessoas vivem do ar. Mas é muito estranho porque depois não se entende, e o que tu estás a falar em gíria é ter o rabo trilhado e não se consegue perceber porque é que depois 3 grandes grupos controlam todos os meios de comunicação social porque de facto é o dinheiro que... E tens muita razão em falar disso, que é muito importante a nível social, a nível completamente, democrático, tudo. Tudo. É curioso que eu estudei um processo muito interessante que decorreu no 25 de Abril de realojamento de pessoas que viviam em bairros de barracas e construíram os seus próprios bairros. Portanto, criaram cooperativas, investiram o seu próprio dinheiro e construíram os seus próprios bairros. Aconteceu lá embaixo no Algarve, a história dos índios da meia praia foi um bocadinho essa. É o SAL, não sei se conhece o Serviço de Apoio Ambulatório Local, portanto, isso é o nome do processo. Eu fiz o meu doutoramento sobre isso. E isto é muito curioso. Aliás, as mulheres à obra, eu não devia dizer isto, porque ainda me mandam para um gulag qualquer, ou para o Tarrafal, mas este processo que foi apagado da nossa história é extremamente interessante e as mulheres à obra vão beber muito àquilo, não é? Mas um aspecto interessante que eu queria ressalvar é que quando esta oportunidade surgiu, não é? Tivemos pessoas que tinham a mesma situação de carência económica, não eram pessoas que viviam nas barracas, eram pessoas que não tinham acesso à habitação, que tinham rendimentos muito reduzidos, e tivemos pessoas que disseram, muito bem,
eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou investir o meu dinheiro, por pouco que seja, e eu vou investir o meu trabalho, vou aderir a esta cooperativa e vou contribuir para a construção do meu bairro. E depois tiveste outras pessoas que estavam numa situação económica idêntica e disseram, não senhora, eu não tenho que ter trabalho com isto é responsabilidade do Estado arranjar-me uma casa, portanto eu não vou participar nisto, não é? E, portanto, tens pessoas que aderiram e que construíram os seus próprios bairros por via deste processo, e depois tens pessoas que preferiram ser realojadas naqueles bairros de camarários, pronto. A Câmara constrói e a gente vai para lá viver, não é? E é a casa são realidades diferentes, né? Mas o que é interessante é a forma como as pessoas percepcionam a si próprias, percebes, Susana? Porque a situação de carência económica é igual. E de facto tu vês muitas pessoas, por exemplo, no nosso grupo de empreendedorismo, que é muito interessante, pessoas que tu percebes que têm uma situação económica semelhante, e vês pessoas que querem investir, porque acreditam que devem e acreditam que faz sentido, não é? E tens pessoas que, não, vocês têm a obrigação de dar, não é? Eu não tenho que investir nada. Eu até não posso, não tenho dinheiro, não é? Mas isto é tudo muito relativo, não é? E de facto é muito interessante ver estas dinâmicas e como isto se perpetua, não é, Susana? Porque... parece que está fixo numa parte da sociedade. Há pouco tempo, numa das conversas também, dizíamos, era do livro do Dale Carnegie, que é muito conhecido, não é? Que se falava de as pessoas não criticarem tanto os outros, porque se tivessem tido os meios que aquelas pessoas tiveram, a educação que aquela pessoa teve, na situação dela, tu irias fazer exatamente igual, por isso para de criticar. Mas o que tu estás aqui a dizer é as pessoas, eu acho que funcionaram, nesse caso, dos bairros, por exemplo, porque funcionaram como comunidade. Ou seja, depois já existia uma vergonha, se estavam quase todos a dizer que iam fazer a casa, ora bolas, eu não vou ficar aqui para trás, eu vou aproveitar isto. E eu acho que falta isso hoje em dia à sociedade, esse senso de comunidade. Completamente. Nós não conhecemos bem a nossa transição democrática, não é? Nós celebramos muito o 25 de Abril, mas depois esquecemos que em novembro de 76 houve uma, entre aspas, contra-revolução e muita coisa mudou, não é? E, portanto, é curioso que a nossa democracia não é particularmente favorável ao espírito comunitário, antes pelo contrário, não é? E nós celebramos aquela coisa, e as músicas de Zeca Afonso, e os cravos, e por aí fora, mas aquilo desapareceu, não é? Aquilo durou 2 anos, basicamente, 74 a 76, e depois, puf, não é? Mas acho que é uma coisa que se devia fomentar. Olha, eu até olhando para as redes sociais, elas têm coisas boas e coisas más, não é? E eu quando vejo um grupo tão grande de mulheres juntos, digo assim, uau, que maravilha. Mesmo que haja sempre essas pessoas que acham que aquele grupo não é para elas, estão livres de sair, não é? Claro, E não estão ajustadas às regras, se não gostam das regras, podem sempre sair. É como tudo na vida. Portanto, mas eu fico muito contente, como mulher, como feminista, etc., porque até há uns tempos era impossível nós mostrarmos esta ajuda de empoderamento umas nas outras. E o que eu vejo no vosso grupo, muitas vezes, é que há um bocadinho esse senso de comunidade e fico muito contente com isso, que é, amigas, preciso muito de qualquer coisa. Olha, nem que seja o bolo para a filha, o que quer que seja, ponham aqui e depois vão pôr lá todas as design cakers que conhecem, as prendinhas, agora que estivemos em confinamento e estavam muitas coisas fechadas, ideias de presentes, seja estas coisas assim mais triviais, como seja para coisas importantes, já vi lá pedidos muito importantes, agora não me estou a lembrar nenhum, funciona um bocadinho como esse centro de comunidade, nós estamos aqui para nos ajudarmos umas às outras e acho isso muito importante. Completamente. Eu posso dizer também aqui em primeira mão, nós estamos envolvidos num projeto internacional. No âmbito desse projeto, nós estamos a elaborar um handbook, um guia, para a liderança feminina comunitária. E, portanto, no fundo, é bebendo à minha experiência, a formação académica, mas também à minha experiência nas Mulheres à Obra, e também a toda a aprendizagem que eu trouxe do SAL,
dos índios da meia praia, não só, de criar um manual, que já está agora em fase de elaboração, que vai ajudar outras mulheres, porque o nosso objetivo é não sermos as únicas, não é? Nós queremos que este modelo seja replicado, ok? E, portanto, é um manual simples, prático, acessível, que vai permitir a que outras mulheres que queiram criar comunidades femininas, que o criem e que desenvolvam este espírito de comunidade. Portanto, em breve, posso deixar já para todas, em breve isso vai ser disponibilizado. Nós vamos apresentar isto na nossa conferência. Nós vamos ter a nossa conferência às vozes do empreendedorismo feminino, que vai ser nos dias 21, 22 e 23 de maio e vai ser online. Eu depois envio tudo, se quiseres depois partilhar, está bem, sim, Susana? Sim. Vou colocar aqui junto da entrevista precisamente esses dados. Ok. Eu depois até te envio aqui um link para uma oferta especial, porque os bilhetes são 27,5 €, mas eu vou arranjar aqui uma promoção especial aqui para quem vir este episódio, ok? Boa. Eu depois envio-te então o link disso. E uma das coisas, nós vamos ter vários oradores, vamos ter formação, vamos ter networking, vamos ter um monte de coisas. E uma coisa que vamos ter é a apresentação deste guia. Portanto, isto depois vai ser disponibilizado gratuitamente. Qualquer mulher que queira criar uma comunidade de mulheres empreendedoras, pode ser um guia muito interessante para vos ajudar a desenvolver, lá está, este espírito, Susana, que tu referes, não é? Que é tão importante. É cada vez mais. Há até um grupo brasileiro que eu sigo no Instagram, que é Empoder Duas Mulheres. Se cada uma de nós empoderar outras duas e nos ajudarmos e termos esse sentido de comunidade, comunitário, de ajuda, acho que é bom para toda a gente. Não acho, tenho a certeza, aliás. Tu, aliás, estavas a falar esse do empreendedorismo, mas você já tem um livro, que é o Mulheres à Obra, precisamente. Sim, exatamente. Deixa-me cá ver se eu tenho aqui. Tenho, acho que para só um Está bocadinho. disponível, eu vi aqui na internet, não vou passo a publicidade ao lado, porque não sei se está noutras plataformas, mas está nesta. Portanto, Movimento Mulheres Empreendedoras, de Camila Rodrigues e Carla Lopes. Exatamente, portanto aqui está ele. É assim, podem adquiri-lo, é muito fácil, online, na FNAC, no UC, na Bertrand Penso também conseguem, no Corte Inglês, portanto ele está à venda, ok? E portanto isto foi um desafio que nos foi lançado pela editora INA. Nós gostámos muito de fazer este livro, foi muito interessante, muito interessante. E têm aqui o quê? Têm vários testemunhos, não é? Porque nós entendemos que esta questão da partilha é muito importante. Portanto, têm testemunhos de várias empreendedoras, entre elas nós, mas não só, muitas outras. Depois temos uma caracterização das mulheres do nosso grupo. Nós fizemos circular um formulário, um questionário no grupo, e várias mulheres responderam. Portanto, temos aqui uma caracterização Vocês têm sociodemográfica. uma boa amostragem, Sim, sim. maior do que muitos estudos. Sim, as pessoas aderiram muito bem, foi muito bom e, portanto, isto foi muito interessante. Temos aqui a caracterização sociodemográfica, portanto, o grupo já cresceu muito, mas a nível de caracterização geral não mudou significativamente, ok? As idades, as áreas de atividade, tudo isso. E depois temos aqui as dicas também. Cada mulher que deixa o seu testemunho, por exemplo, temos aqui a nossa designer, a Isa Silva, portanto tem aqui o seu testemunho, e depois cada uma também dá dicas dentro da sua área específica de atividade. Temos aqui a nossa Renata Neto também, que é uma das pessoas que vai entrar agora connosco na cooperativa. E pronto, depois temos muitas informações úteis, é tipo quase um manual. Cá está, família versus trabalho, uma equação impossível. Portanto, temos aqui estas questões que abordamos, não é? Fica-se na corda bamba, não é? Sempre. Temos aqui um diário de bordo da empreendedora, portanto, com uma série de coisas que podem preencher. O livro é interativo, é mesmo para irem preenchendo, ok? E pronto, eu acho que foi uma grande conquista para nós. As mulheres na rede, não é? Em rede, lá está o nosso trabalho de rede. Portanto, eu acho que o livro está muito bom, a modéstia à parte.
Temos aqui grandes testemunhos, temos a Teresa Guilherme, por exemplo, que nos deixou, foi uma das madrinhas do livro, temos várias madrinhas, e pronto, temos guia para quem quer empreender, quer empreender agora, por exemplo, para quem está a querer iniciar agora o seu negócio, não é? E eu acho que é interessante, acho que é muito interessante. E pronto, é o meu, pronto, sou suspeita, mas acho que o livro está muito... É um outro filho, é outro tipo de filho esse, não é? Outro tipo de livro. Já sabem, basta pôr o livro Mulheres à Obra, pesquisarem na internet, eu depois também posso enviar os links, mas se meterem livro Mulheres à Obra na internet, no Google, aparece logo na UC, à venda, na FNAC, portanto está disponível. Eu gostaria, se calhar, para terminarmos agora, portanto, é notório que há cada vez mais mulheres empreendedoras, é inegável esse facto, não é? Mas o que é que tu, porque vocês têm contacto com muitas, são centenas, o que é que tu notas que lhes falta? Muitas vezes será, imagino eu, alguém lhes dizer, sim, esse é um bom plano de negócio, o que é que falta a muitas delas? É assim, falta algo muito importante que me faz estar muito apreensiva e muito preocupada. Ok, Susana? As pessoas não gostam de ouvir falar destas coisas. Mas pronto, eu penso que é importante falar. Eu costumo dizer que sou coach da infelicidade ou coach desmotivacional, porque eu venho sempre com aquela parte mais preocupante das coisas. Eu acho que também, tendo em conta o nosso passado histórico, não é? A nossa experiência no fascismo, um regime político que levava a que nós não tivéssemos envolvimento político nenhum, não é? Como dizia o Salazar, pensem no era os 3 Fs, não é? O fado, futebol e família, e deixem a política comigo. E depois entramos num regime democrático que infelizmente seguiu muito esse princípio também, por outras razões, ou se calhar até por razões semelhantes. E portanto, aquilo que eu verifiquei com grande preocupação, e eu acompanhei esta evolução política, foi a forma como o trabalho tem vindo a degradar-se, ok? E isto é um fenómeno global, não é um fenómeno de Portugal, é um fenómeno global. Portanto, o trabalho tem vindo a degradar-se, os Estados procuram cada vez mais ser competitivos com base na redução do custo de trabalho, ok? E isto implica a retirada de direitos sociais laborais que foram conquistados ao longo de muitos anos, não é? E eu assisti a algo curioso que foi o renascimento, a captura deste conceito do empreendedorismo para legitimar esta opção política, porque isto é uma opção política, ok? E aquilo que nós temos verificado, e a crise serviu de argumento para implementar muitas destas medidas em muitos países, nomeadamente em Portugal, não é? Que foi um dos países que teve sob resgate, que é a retirada de direitos laborais que tinham sido arduamente conquistados, facilitar os despedimentos, não é? E querer que os trabalhadores sejam cada vez mais empreendedores, entre aspas, ou seja, pessoas que se adaptam muito facilmente a situações de desemprego, não é? Que facilmente trabalham, fazem pescados ou fazem part-times e ao mesmo tempo vendem umas coisas e conseguem sobreviver sem irem para a porta do centro de desemprego que ninguém quer, não é? Até parece muito mal hoje em dia estarmos desempregados, portanto é muito mais interessante sermos empreendedores do que sermos desempregados, não é? E, portanto, ir para a fila do centro de emprego acaba por ser uma coisa assim quase vergonhosa, não é? E depois as pessoas têm que ir lá periodicamente provar que de facto estão desempregadas, portanto têm que estar lá à porta com toda a gente a ver, aquelas coisas todas. E, portanto, houve aqui uma mudança, está a haver uma mudança, nós estamos nesse processo, não é? De termos tido uma revolução industrial, não é? E depois de terem surgido situações de grande exploração laboral, na sequência disso surgiram organizações coletivas de trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, as associações laborais, tudo isso, que arduamente
defenderam e conquistaram direitos, não é? Direitos ao trabalho, direitos à proteção em situações de trabalho, nomeadamente em situação de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, em situações de desemprego, em situações de falecimento, por aí fora, não é? Até a reforma. E nós agora o que estamos a evoluir é no sentido de esses direitos começarem a cair, não é? E termos um conjunto de pessoas, entre elas mulheres, que estão numa situação de precariedade laboral, que por causa da crise muitas delas perderam o emprego, depois por causa da idade, porque têm filhos, porque têm todos estes encargos, têm dificuldade em reentrar no mercado de trabalho de uma forma digna, com estabilidade, com segurança e com rendimentos adequados. E depois surge esta coisa, esta crença neoliberal do empreendedorismo, que desresponsabiliza os nossos governantes, não é? E responsabiliza os cidadãos, não é? Porque temos toda uma cultura que nos diz, ok, se o Steve Jobs conseguiu, também consegue, estás a ver? Tivemos, aliás, um primeiro-ministro a dizer isso. Isto é aquela coisa do Eu self-made entendi man. o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo não é uma coisa. Eu costumo dizer isto: eu sou freelancer, mas eu tenho perfeita noção de que nem todas as pessoas conseguem ser freelancers, nem estão preparadas, nem querem, ponto final. E noto isso que tu estás a dizer, a perda de direitos adquiridos que custaram imenso e que estão agora. É por isso que eu gosto muito de falar. Ai, pronto, lá foi isto outra vez. Desmaiou. Mas notas que, por exemplo, na parte eu tinha um amigo meu que odiava a palavra empreendedor, que ele dizia, isto agora, toda a gente é empreendedor. Abres qualquer coisa, és empreendedor. Empreendedor não é isso. E eu dizia assim, mas então o que é empreendedor para ti? Diz-me lá. Empreendedor é uma pessoa que empreende, tem que criar algo novo. E eu, não sei se é essa a designação, para ele era isso. Tinha que ser uma coisa totalmente fora da caixa, nova, não era simplesmente agora vou abrir mais uma fábrica têxtil que faz têxteis. Pronto, ponto. Já há 150, não é? Imagina. E para ele disse assim, isso não é um empreendedor. E eu, ok, pronto. Hoje em dia é engraçado, já tive aqui 2 entrevistadas que vieram precisamente do vosso grupo, uma especialista em aromaterapia e uma de neuróbica, neurofitness, ou seja, com exercícios para... Foi engraçado que eu encontrei lá na MAU e lembro-me que disse assim, uau, aqui estão 2 áreas em que eu acho que a maior parte... na neuróbica eu desconhecia totalmente e achei muito interessante o projeto dela, mas a aromaterapia, a maior parte das pessoas acha que sabe muita coisa e eu sei porque eu perguntei à minha volta, vocês sabem o que é? Não? Então eu vou fazer uma entrevista sobre isso. Porque são coisas que são muito faladas, mas ao mesmo tempo a informação parece que se perde no meio. E então achei muito interessante. Portanto, eu acho que tem lá essa componente que o meu amigo dizia. Ou seja, tem lá muitas empreendedoras que de facto estão a trazer coisas muito fora da caixa. Há um pouco de tudo, Susana. O que me preocupa é que as pessoas estão muito imbuídas desta retórica. Por exemplo, nós há uns tempos tivemos umas publicações de caráter político no grupo e tivemos muitas mulheres a dizer, num grupo de empreendedorismo não se discute política. Isto para mim é profundamente assustador, porque o facto de hoje se estar sequer a falar de empreendedorismo deriva de opções políticas, não é? E, portanto, nós esquecermos que o que eu vejo nas mulheres, e voltando à tua questão, Susana, é que não agem, elas reagem a condições que são criadas para elas de fora, não é? E depois são muito bem comportadas, portanto, agora vão dar o seu melhor para fazer isto e para não sei quê, porque é o que a sociedade diz que é bom. O bom cidadão neste momento é o cidadão que encontra as suas próprias soluções profissionais, não é? E que não vai para a porta do centro de emprego e que não quer saber de desemprego nenhum, porque o desemprego não afeta, porque ele vai arranjar forma, porque ele consegue. E, portanto, depois tens as próprias mulheres, muitas mulheres, por exemplo, na área do coaching, nós temos debatido muito isto, que também se alimentam de escolas de coaching que contribuem para criar e reproduzir este tipo de retórica, não é? E são pessoas que estão que desconhecem total e absolutamente o contexto social, o contexto cultural, o contexto político,
que não têm propensão absolutamente nenhuma para se unirem, não é? Tal como aconteceu, por exemplo, na Revolução Industrial, em que surgiram as associações laborais, em que surgiram os sindicatos para defender os direitos dos trabalhadores. Tu agora vês as pessoas muito de costas voltadas umas para as outras, não é? Portanto, o meu par, a pessoa que faz o mesmo que eu ou algo semelhante, não é alguém com quem eu vou trabalhar, com quem eu me vou associar para defender os direitos da minha profissão, da minha atividade, não, é alguém que é o meu rival e, portanto, eu quero ser melhor do que ele e, portanto, eu quero vender mais, eu quero ir mais além. E, portanto, é um bocadinho a luta de todos contra todos. Qual é a minha preocupação no meio disto tudo? É que isto deu origem, e eu acho que já está a dar, Susana, eu acho que há muita pobreza escondida na nossa sociedade, Sem dúvida. O empreendedorismo acaba por dar origem, não é? Claro que isto não são os empreendedores uau, Xanã, que o governo gosta de promover no Web Summit e por aí fora, mas há aqui todo que eu acho que era interessante estudar qual é a prevalência quantitativa do tipo de mulheres e homens que estão a entrar nos micronegócios, não é? Supostamente de empreendedorismo, és muito bom o que estás a fazer, estás a desenrascar-te, mas é mesmo isso, é o desenrasca, não é? É a sobrevivência diária, não é? E são coisas que são feitas sem capital para investir inicial, porque estas pessoas muitas vezes estão numa situação de grande fragilidade, não é? E, portanto, são coisas que começam do zero e que muitas vezes não arrancam do zero e que é o desespero do dia-a-dia de ganhar hoje dinheiro para gastar amanhã, não é? E eu parece-me que está a acontecer isto muito, 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 que está a generalizar muito, muito mesmo, não é? Tudo sobre este capacete cor-de-rosa do empreendedorismo, nós somos empreendedoras, não Acho é? que disseste aí uma frase que é fulcral e que já foi dita aqui em conversas sobre diferentes temas, que é nós mulheres raramente agimos, nós reagimos. E parece que perdemos a voz, ou seja, ganhámos-la, de repente, lutamos por direitos, temos-los hoje em dia, felizmente, no nosso país, pelo menos, mas depois, entretanto, perdemos. E olha, já falamos disso em temas tão diversos quanto a sexualidade, a maternidade, etc. E há pouco tempo era sobre, imagina, sobre a pílula. Que hoje toda a gente gosta muito de usar a pílula, por exemplo, para fazer a comparação com a vacina. A vacina é super segura porque morre muito mais gente de tromboses com a pílula. E eu digo assim, epá, sério, ninguém pensa no que está a dizer quando está a dizer isto, porque a pílula é-nos dada a maior parte das vezes quando somos adolescentes e nem temos noção muito bem do que é que estamos a tomar, e por isso tem sido aqui o fator, eu conheço e sei os benefícios dela, mas continuo e é uma batalha nestas conversas a dizer que é preciso educar mesmo muitas miúdas que começam a tomá-la, porque depois também são muitas miúdas que podem fumar, por isso o risco de trombose é gigantesco. E nós quase todas da geração de 40 e por aí fora, 45, 50, tomamos uma que foi retirada do mercado. Curiosamente, existem países onde ela continua, mas pronto, e é isto. E então lembro-me de estar aqui a conversar até com a Patrícia Lemos e ela dizia assim, disto de nós não termos voz e termos que começar a ter voz para diferentes coisas e diferentes áreas da nossa vida. É assim, foi criada uma pílula masculina, mas quando lhes disseram quais iam ser as contraindicações, eles disseram, não, muito obrigada. Então, se calhar, está na hora de nós, e as contraindicações, não é? Perda de líbido, as tromboses, etc. E acho que está na hora de nós começarmos realmente. É engraçado que noutra conversa eu dizia assim, mas o que é isto? Muita gente deve olhar para nós e dizer assim, mas o que é isto? Elas agora querem tudo? Que chatice! Têm voz para tudo. É verdade. Bem-vindos ao século XXI, queremos exatamente tudo. Mas eu acho que ainda temos muito caminho a percorrer, Susana, muito. Temos, é verdade. As pessoas dizerem num grupo de empreendedorismo não se discute política, não é? Eu acho que isto diz muito. Isto encerra a crença de que nós não temos nada a dizer sobre as condições em que empreendemos, não é? Quem é que define essas condições? Não é? Quem é que nos representa, a nós empreendedoras, quem é que nos representa em sede de concertação social, por exemplo? Quem é que reúne com o Estado,
não é? Quem é que reúne com o Estado? Quem são os interlocutores reconhecidos como válidos pelo Estado, que reúnem com o Estado para aconselhar e para negociar condições de trabalho, condições laborais, condições em que vamos empreender, não é? Se nós formos a ver, essas organizações, muitas delas sindicais, são organizações nas quais nós já não nos revemos, não é? Mas não criámos nada alternativo. Tu tens, por exemplo, muitas mulheres a enverdarem pelas tais novas áreas muito criativas e diferenciadas do empreendedorismo, mas depois vais ver aquelas áreas e não tens associativismo. Não há Não é? Aquilo é tudo com base no instinto, não é? E no feeling. E depois falta toda a outra parte mais pragmática das profissões. Posso dizer que nós, na nossa conferência, vamos ter 4 debates sobre áreas profissionais emergentes, algumas emergentes, outras já antigas, mas que estão a absorver muitas mulheres, nomeadamente o coaching, as áreas holísticas, a assistência virtual e o marketing multinível. Vamos ter convidados externos ao nosso grupo, que sejam referência nestas áreas, nomeadamente ao nível do associativismo, e vamos debater precisamente estas atividades, não é? Quem desempenha estas atividades? Quais são os desafios? Quais são as contingências? Devemos regulamentar ou não? Devemos criar associações ou não? O que é que devemos fazer? Não é? Deve continuar cada um para o seu lado, não é? E portanto é isto que falta, porque eu estou a ver muito emergir aquela figura do antigamente, da peixeira que ia com o cesto de peixe à cabeça, a perceber? Ou do senhor que empurrava o carrinho de mão, que era o vendedor ambulante, não é? Com os tarecos para vender. E eu estou a ver muito empreendedorismo que me parece a reinvenção disso, com um nome um bocadinho mais chonante, não é? No fundo são as pessoas que têm negócios micro, muito pouco sustentáveis, com muito pouco potencial de crescimento, com zero capacidade de investimento, não é? E que estão a viver na base da sobrevivência e que não vão ter direitos, não é? Agora, se calhar estão a ser sustentados pelos pais ou por um marido que ainda tem um trabalho ou ainda tem uma reforma, ou qualquer coisa, mas se calhar daqui a 10, 20 anos vamos ter muitas pessoas em situações muito difíceis, não é? E pronto, olha. Muito bem, obrigada, Camila. Isto era para um dia inteiro, não é? Por isso é que vocês vão fazer um evento e mesmo assim daria para muitos dias discutirmos estas coisas que têm toda essa base social, política, histórica e que muitas vezes nos esquecemos. Obrigada por teres trazido essas facetas todas. Eu vou então deixar aqui o convite a todas para irem à nossa conferência, ok? Vou mandar aqui uma surpresa para a Susana com um link que vai permitir a inscrição. E juntem-se a nós para debater estas questões, está bem? Eu prometo que não vos vou massacrar muito tempo com isto, portanto eu só tenho meia hora para a minha apresentação. Eu pertenço a um grupo que se reúne às 6 da manhã, o Women's AM, e elas têm uma designação para isso, que é o Chi Coaching, que vem de chicote, é um coaching de chicote. Eu sou uma chicote. Tu és uma chicote e às vezes é mesmo necessário. Muito obrigada mais uma vez, Camila. Obrigada parabéns pelo vosso trabalho. Beijinhos.